elementar, primária, a unificação das informações, um cadastro único do país. Você tirar uma identidade, ele não pode tirar uma identidade em Brasília, outra em São Paulo, outra no Rio. Só uma identidade e acabou, ele não pode... Mas, Tarcísio, isso acabei de aprovar agora, uma lei que o presidente Lula sancionou há 2 semanas, que obriga o banco de dados único, e o que não permitia que o Ministério da Justiça fizesse isso? A falta de convênios, a autorização de eles poderem fazerem convênios com as identificações estaduais. E o presidente Lula acabou de sancionar, fazem 2 semanas, essa autorização de convênio. Agora tem uma coisa que é importante, que virou uma cláusula pétrea constitucional, que é um absurdo, que trabalha contra o cidadão, que é a questão da identificação criminal. Diz que o civilmente identificado não se submete à identificação criminal. Ou seja, se nós não tivermos todos os cidadãos, né, identificados num sistema civil, nós estaremos cometendo injustiças, porque nós estaremos condenando uma pessoa que muitas vezes porta uma carteira de identidade em nome de uma terceira pessoa, fazendo com que, na verdade, o nome que vai para o rol dos culpados é de uma pessoa que muitas vezes não tem nada, absolutamente nada a ver com o crime. Porque tem a história dos homônimos, né? Não é só homônimo, não. Eu pego a sua carteira de identidade que você perdeu, pratico o crime, sou levado numa delegacia, apresento aquela identidade, eu vou ser indiciado e depois denunciado com base naquele nome. E nós já observamos aí em vários casos, né, pessoas que foram condenadas, né, com outros nomes. Então isso que foi feito em tese para defender o cidadão, trabalha contra o cidadão. Por isso que a gente precisa ter uma identificação que identifique verdadeiramente o autor do crime. E a forma de fazer isso é através da individual datiloscópica. Então nós temos que trabalhar no sentido de criar condições para que quem cometeu o crime seja individualizado, identificado, para que amanhã não seja feita uma confusão de nome, levando muitas vezes à condenação pessoas que sequer participaram do crime. Tarcísio, uma coisa muito comum nesse sentido, e o Itagiba falou bem da integração de dados, se a gente fizer um software administrativo que junta até a Secretaria da Saúde com a Segurança Pública, o modus operandi que falou da delegacia legal, por exemplo, uma pessoa que pratica um crime sempre quebra o vidro do carro pelo lado direito e sempre com uma luva de borracha que deixa no local. A outra delegacia que tivesse informação, integra as informações. Eu lembro um dia que assaltaram-me perto da Paulista e eu acabei trocando tiro com o marginal. Eu acabei baleando ele. O senhor mesmo? Eu mesmo. Ele levou meu relógio, eu recuperei, mas eu almejei ele e eu vi sangue. E nesse momento, o que é que eu fiz? Eu corri numa viatura, eu falei, procura em todos os hospitais alguém que vai entrar vítima de algum assalto baleado, porque eu tenho certeza que eu baleei, ele vai ter que ir para o hospital. Em outra região, por uma pesquisa minha, se fosse integrado o sistema, entrou um rapaz falando sendo vítima de um assalto e tomou um tiro. Eu chegando lá, era o marginal que tinha roubado. Então a integração de informações em todas as áreas, até na educação. E tudo. O senhor recuperou o relógio? Recuperei o relógio. Até hoje eu estou com o relógio. E nisso, a integração de informação é muito importante. A gente chega a ser tão pessoal, hoje, os dados de investigação, que uma pessoa que trabalha em São Paulo por muitos anos, ele não teve o apoio e estrutura do governo. Então a máquina digital é dele, ele fez o banco de dados do suspeito da região, ele que armazenou o software, ele que tirou as fotos, ele muda para um bairro totalmente oposto. Mas ele se acha proprietário daquela informação e leva. E isso faz que trabalhos de anos de informação se percam. Por exemplo, o trabalho... Aí prejudica o trabalho da polícia. E o Estado precisa dar também condições para que o policial armazene e possa compartilhar com todos. Por exemplo, o trabalho de desarticulação de crime organizado, de quadrilhas, isso só se faz se você integrar informações e fizer um trabalho com inteligência. E o que tem possibilitado, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, alguns avanços no combate ao crime organizado, que começou na minha gestão, com a prisão dos 80 chefes do tráfico no estado do Rio de Janeiro, foi justamente a possibilidade da integração dos dados da Delegacia Legal com o próprio Ministério Público, fazendo com isso com que as instituições trabalhem integradas com os mesmos dados em favor da sociedade. O que a gente não pode mais admitir é a criação de factoides. Por exemplo, hoje nós vimos nos jornais que alguns elementos ligados a uma determinada milícia do Rio de Janeiro foram presos.
Mas o mesmo jornal... Está no jornal. Está no jornal de hoje. Não traz a notícia de que houve um aumento exponencial a partir deste governo que lá se encontra, né, de domínio de comunidades por essas milícias. Quer dizer, o que nós precisamos ter é um combate integrado e permanente a todo tipo de criminalidade. Nós precisamos ter a união de todos com o mesmo objetivo. Por exemplo, eu sou daqueles que defendo a integração de todas as polícias, mais as Forças Armadas, no desarmamento desses bandidos que estão fortemente armados. De que forma? Toda vez que uma arma é roubada de um quartel, ou toda vez que uma arma de guerra se encontra na mão de um criminoso, as Forças Armadas têm o dever legal de retirar, né, essas armas e fazer as investigações para tirá-las de circulação. Da mesma forma, a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, no controle da entrada dessas armas. E na fronteira, nas fronteiras. Então eu acho que nós poderíamos, na verdade, ter uma proposta de integração que eu faço desde a época em que fui superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro e depois enquanto secretário de Segurança Pública, para que todas as forças se integrem, desarmem esses criminosos, os levem à prisão e façam uma ocupação social nessas comunidades. Porque não adianta ficar de maquiagem no Morro Dona Marta, quando as demais comunidades do Rio de Janeiro estão dominadas, ora pelo tráfico de drogas, ora pelos milicianos. O aumento de milícias nas comunidades do Rio de Janeiro nos últimos 2 anos e meio se deu, segundo uma pesquisa da socióloga Alba Zaluar, em mais de 40%. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado com essa briga de facção que vai levar a cidade do Rio de Janeiro a um caos. Ou nós enfrentamos esse problema de forma competente, eficiente, com base nos dados que já se encontram armazenados nos arquivos da polícia, que estão integrados, né? Ou nós continuaremos a fazer aquilo que eu chamo de enxugar gelo. O doutor Itagiba está falando do crime organizado. No seu estado de São Paulo tem o PCC. O Marcola está até sendo julgado hoje pelo assassinato de um juiz que ele teria mandado matar. O autor daquele livro sobre a organização criminosa em Nápoles, famosa a máfia napolitana, tem um nome, Camorra. É um jornalista que perdeu a vida, porque a vida dele hoje é toda garantida pela polícia, ele não pode mais tomar um sorvete, fazer coisas assim que qualquer pessoa normal faz, né? E ele diz no livro que a Camorra deu assessoria técnica para a organização desse PCC. Em São Paulo. Em São Paulo, de certa forma, o crime organizado tem uma atuação diferente do Rio de Janeiro, que tem uma geografia que permite também uma dificuldade de acesso. Hoje se fala-se muito em alguns crimes organizados, que eu não gosto de nomear, porque eu não reconheço eles, mas de certa forma, a atuação que eles tiveram em São Paulo foram muito fortes. E principalmente a facilidade de se organizar através dos meios de comunicação. Hoje, cada vez mais, está mais fácil se comunicar com as pessoas. Celulares, videoconferências, outros meios de comunicação. Internet. E ainda hoje, internet, a integração, mesmo à distância, fez com que essas organizações, tanto do bem... Mas eles paralisaram a cidade de São Paulo um dia. Paralisaram. Sim, paralisaram numa situação de um ataque, enfrentamento ao poder, às instituições democráticas. Mas, infelizmente, hoje, Tarcísio, até no começo estavam falando que nós, brasileiros, somos um povo, o melhor povo do mundo. Sempre falei isso. Somos um povo multicultural, multirreligioso, multissocial. Aqui, realmente, a gente vive com muita alegria. Mas a gente tem que defender com orgulho as nossas instituições. Nesse momento, fortalecer as instituições, apesar dos erros. O país não tem muito apego a instituições. Eu vi muitos jornalistas que apelaram e falaram muito de acertos contra sociedades de órgãos criminosos, de grupos criminosos, e às vezes, quando nós policiais acertamos, não temos o mesmo respaldo da mídia. Eu dou um exemplo fácil. Há pouco tempo, nosso presidente emocionou a todos nós com o anúncio das Olimpíadas. E o incidente de violência urbana fez nós, brasileiros, a repensar se nós merecemos realmente ser sede das Olimpíadas. Merecemos e faremos a melhor festa do mundo,
porque o melhor do mundo está aqui, que é o povo brasileiro. Então, de certa forma, quando há um enfrentamento das pessoas do mal contra o bem, a sociedade tem que escolher de que lado está. É lógico. Então, de certa forma, muito se criou, muito se aumentou o potencial dessas entidades. Um policial não pode chegar e atacando uma pessoa e falando que você é marginal ou não. E quando ocorre isso, já tem denúncia que mataram inocentes. E as comunidades pobres são reféns dessas organizações Agora criminosas. É muito mais fácil para um marginal ver qualquer pessoa que está ostensivamente trabalhando, dar uma metralhadora, dar um tiro e falar que isso é um grande ataque à instituição.